1 Samuel, capítulo 10. Abrir 1 Samuel, capítulo 10? Sim? Amém. Hoje eu quero falar, pessoal, sobre a gente manter aquilo que Deus deu. Manter nas nossas vidas aquilo que Deus deu, porque se nós não tivermos cuidado, a gente pode perder. Amém? E quem ainda não recebeu algo de Deus, aí tem que buscar. Mas quem já recebeu, precisa preservar, precisa guardar. Amém? Porque nós temos que entender que tudo que se ganha, se não tiver cuidado, pode se perder. Quem entende, levante a mão, diga graças a Deus. Amém, pessoal? Tudo, absolutamente tudo. Tudo que a gente ganha, se a gente não tiver cuidado, a gente perde. Você é força de expressão. Batalhou por um emprego, aí um emprego. Aí, de repente o tempo passa, começa a relaxar no emprego, já não faz mais o seu trabalho. Aí de repente o patrão chama o gerente e diz: olha, você está demitido. Ah, por que não? Porque você não está cumprindo as suas responsabilidades. Veja só, a pessoa lutou tanto por aquele emprego, mas de repente perdeu porque não foi responsável no emprego. Quem está entendendo, pessoal? Isso é tudo. Pessoas, por exemplo, que ganharam prêmios em dinheiro, prêmios grandiosos, mas que perderam tudo. Não é verdade, pessoal? Pesquise depois, você tem acesso à internet, os ganhadores da Mega Sena. Pesquise. Eu acho que quem ganhou agora, quem ganhou a última, acho que está mais, porque já tem esses exemplos. Acho que se organizou na vida. Sim ou não? Mas alguns ganhadores antigos, eles perderam tudo. Passou até reportagem a respeito disso. O camarada perdeu tudo. O camarada ganha vários milhões e perde tudo. Ganhou, não teve cuidado, perdeu. Então, de Deus não é diferente. Aquilo que Deus nos deu, nós temos que guardar, cuidar, para que a gente não possa perder. Amém? Judas, ele perdeu aquilo que ele ganhou. Ah, pastor, mas não já estava profetizado que alguém trairia o Senhor Jesus? Já estava. Mas o próprio Senhor Jesus lançou a responsabilidade nas costas de Judas. Sim ou não? Quando ele disse assim: o filho do homem vai ser morto. Mas ai daquele por quem o filho do homem é traído. Melhor fosse que não tivesse nascido. E aí, Jesus lançou a responsabilidade nas costas dele. A responsabilidade é tua, Judas. Né? Inclusive, Judas, em nome do Senhor, realizou muitos milagres. Realizou curas. Talvez tenha ressuscitado até mortos. Mas ele não se manteve. Não foi perseverante naquilo que o Senhor Jesus deu. E se desviou. E o apóstolo Paulo, nas suas cartas, ele também cita algumas pessoas que foram companheiros dele, que se desviaram da fé, que deixaram o evangelho pela sedução do mundo. E aí a gente tem que ter cuidado. Eu, como pastor, tenho que ter cuidado, porque senão eu perco aquilo que Deus me deu. Sim ou não, pessoal? Perde. E aí nós vamos falar de um homem aqui que ele perdeu o que Deus deu a ele. Não existe essa. Por exemplo, tem algumas pessoas que elas dizem assim, que quando a gente recebe a salvação, não se perde mais. Pode fazer o que for, que não se perde.
essa pregação não é verdadeira. Amém? É no mínimo equivocada. Porque a pessoa pode perder sim a salvação, se ela não valorizar. Se ela começar a fazer pouco caso de Deus, ela perde a salvação. Muitas pessoas que já foram firmes em Deus, que têm aquela alegria em Deus, mas que hoje se afastaram da fé, se afastaram de Deus, e são aquelas pessoas apagadas. Pessoas apagadas mesmo, porque sem Deus, até porque o Senhor é luz, sim ou não? O Senhor é luz, e se eu não tenho a luz na minha vida, eu vou apagar. Não é verdade? Se eu não tenho luz na minha vida, porque nós não temos luz própria. Jesus disse, vós sois a luz do mundo e o sal da terra. Mas nós somos a luz quando Ele é a luz em nós. Quem está entendendo, levante a mão, diga graças a Deus. Ou seja, a luz de Cristo reflete na nossa vida. Nós não temos luz própria. Nós temos a luz quando Jesus está em nós. Esse homem aqui tinha tudo para ser um dos maiores reis da história, até porque ele foi o primeiro rei de Israel. Deus escolheu esse homem e Deus disse a Samuel, Samuel, não existe ninguém naquele momento igual a Saul. Não existe ninguém igual a ele, por isso que eu estou escolhendo ele. Ele é um homem valente. E de fato ele teve muitas vitórias no início do seu reinado. Mas do meio para frente, ele se atrapalhou tudo. E aí a gente recorda daquele conselho de Davi no Salmo 103, onde ele aconselha a si mesmo e diz, bendize a minha alma e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Saul esqueceu dos benefícios que Deus tinha feito na vida dele. E tem muitas pessoas esquecendo do que Deus já fez na vida dela. A gente não pode esquecer. Tanto para a gente ser grato, como para ter fé de que Ele vai fazer novamente, pessoal. Sim ou não? Ora, se Ele fez, por que Ele não pode fazer mais? Deus não envelhece. Deus não fica fraco. Então, o mesmo poder. Agora a questão é se eu tenho a mesma fé. Amém? A questão é se eu tenho a mesma dedicação que eu tinha antes. Porque se eu não tenho, eu não posso reclamar de Deus. Eu não tenho a mesma dedicação que eu tinha antes. Não tinha barreiras. Muitas das vezes para a pessoa buscar a Deus, ela vencia todas as barreiras. Mas talvez hoje, uma simples barreira impede ela de buscar a Deus. Antes ela saltava, como disse o salmista, contigo, Senhor, saltarei muralhas. Hoje não salta nem um muro de um tijolinho que está assim no chão. Antes ela saltava muralhas. Mas hoje está lá um muro de 40 metros de altura. Tamanho de saltar aqui a altura. Ela não consegue mais. Centímetros. Eu disse metros, foi? Não, centímetros. 40 metros aí. Então, se eu quero receber o que eu já recebi de Deus, ou na mesma proporção, eu tenho que ter a mesma dedicação. Em oração, em presença na igreja. Amém? Eita, pastor, eu li a Bíblia muito antes, mas agora eu não leio nenhum um capítulo no mês, eu não leio, pastor. Tá ruim, viu? Tá ruim para você. E pastor, tá ruim. Se dedique mais, meu irmão. Amém? Isso eu estou falando para quem sabe ler. Eita, eu leio a Bíblia todo dia, mas hoje eu vou ler. Me dá um sono. É o capeta pendurado nos olhos. Pode ter certeza. Ele está pendurado, dizendo assim, dorme. Dorme. Não é verdade? Sim ou não? Porque quando é algo que interessa, a pessoa chega, os olhos chegam a acender. Então eu tenho que vencer essa moleza espiritual, essa preguiça espiritual.
É isso que o diabo quer, pessoal. Muitas das vezes o diabo não tira a pessoa da igreja, porque ele sabe que não vai conseguir, mas ele enfraquece a fé da pessoa. Ele faz a pessoa relaxar na fé. E o relaxado na fé e o desviado não tem muita diferença, não. Estão na mesma condição. Então vou acordar, vou ter dedicação no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Não estou dizendo para você ser um pastor, uma pastora. Mas dentro daquilo que você pode, busque a Deus. Porque Deus não cobra na mesma proporção as pessoas. Quem está entendendo, pessoal? Você vê lá na parábola dos talentos, que o Senhor Jesus deu 5 talentos a um, 2 talentos a outro, ao segundo, e 1 talento ao terceiro. Amém? E diz a palavra que ele deu a cada um segundo a sua capacidade. Às vezes você tem capacidade de receber 5 talentos. Mas às vezes não, às vezes tem capacidade só para receber 2. Ou às vezes até 1 só. O importante é eu valorizar o talento que Deus me deu e usá-lo. Quem está entendendo, pessoal? Eita, eu tenho só 1 talento. Porque Deus só está cobrando 1 de você. Ele sabe da sua capacidade. Já outro ele dá 5, porque ele vai cobrar mais. Inclusive está escrito, a quem mais é dado, mais é cobrado. Isso é no reino de Deus e também é na vida. Você está numa empresa, aí você é promovido, você vai ser cobrado mais, sim ou não? Você vai ser promovido a gerente. Acha que vai ter a mesma cobrança de quando era um simples funcionário? Não, você vai ser cobrado mais. Amém? Você vai ser cobrado mais. Então, pastor, eu só tenho 1 talento. Use, Deus só vai cobrar de você esse talento. Você multiplique. Amém? Pastor, eu tenho 5. Oi? Só não vai enterrar. Pastor, eu tenho 5. Amém, mas se não usar esses 5, não vai adiantar muita coisa não. Não é assim, pessoal? Sim ou não? Pastor, eu não sei evangelizar, eu não sei falar direito. Deus não cobra de você algo que você não sabe. Fale do jeito que você sabe. Amém? Não tem que ter palavras bonitas, não. Fale, evangelize do jeito que você sabe. Ah, mas eu falo as palavras tudo errado. Fale. Pregue. Quem está entendendo, levante a mão e diga graças a Deus. Olha só, vamos ver aqui no primeiro versículo. Eu já preguei aqui sobre Saul. Nós vamos aprender umas coisas novas aqui no nome de Jesus. Versículo 1 diz assim: Então tomou Samuel um vaso de azeite e lhe o derramou sobre a cabeça. Beijou, claro, no rosto. Amém, pessoal? No rosto. Quem entendeu, diga amém. E disse: Porventura não te ungiu o Senhor por capitão sobre a sua herança? Ou seja, o líder. Deus escolheu Saul a dedo e disse: vai lá, Samuel, unge a ele. Como de costume, Samuel foi lá, pegou o azeite e derramou sobre a cabeça de Saul e disse: a partir de hoje, você será líder de Israel. Ou seja, Deus estava dando uma responsabilidade a Saul. Agora, competia a ele honrar essa responsabilidade. Amém? Olha, Deus deu uma responsabilidade a você. E Ele vai cobrar de você isso. Mesmo que seja uma responsabilidade pequena. Mas Ele vai cobrar. Não é verdade? Sim ou não?
Mas se você pegar essa responsabilidade, podemos chamar de talento, enfim, uma capacidade que Deus te deu, e você enterrar, Jesus vai falar a mesma coisa que ele falou para aquele que enterrou o talento. Eita, Senhor, eu enterrei o talento porque eu sabia que o Senhor é severo, que o Senhor colhe onde não planta. Olha só, o Senhor colhe onde não planta. Eu tive medo, eu peguei, cavei um buraco e coloquei lá dentro. Aí Jesus disse, olha, pega o talento que eu dei a ele e dá ao que tem 10. Ou seja, o que tinha 5, multiplicou e ficou com 10. E ganhou ainda mais um. Porque a quem foi dado. Ou seja, porque... Como é agora fugiu. Porque quem tem se acrescentará. Amém? Mas quem não tem, aquilo que pensa que tem, será tirado. Amém? Então, olha só, agora a responsabilidade é tua, Saul. Aí diz mais, olha. Aí você vai ver aqui no versículo 5. Samuel ainda falando para Saul, olha. Então chegarás ao outeiro de Deus, onde está a guarnição dos filisteus, o exército dos filisteus, que eram inimigos de Israel. E há de ser que, entrando ali na cidade, encontrarás um grupo de profetas que descem do altar do monte e trazem diante de si saltérios, tambores, flautas e harpas. E eles estarão profetizando. Veja, Samuel estava dizendo o que iria acontecer. E diz assim: e o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás com eles. Tornar-te-ás um outro homem. Veja, pessoal, que Samuel estava dizendo, vai acontecer isso e isso na tua vida, Saul. Samuel disse. E quando o Espírito de Deus encher a sua vida, você vai ser transformado em outro homem, em outra pessoa. Eu quero abrir um parênteses para dizer a você que quando o Espírito de Deus enche a vida de alguém, essa pessoa é transformada. Acontece o que Jesus falou em João capítulo 3. A pessoa nasce de novo. Amém? Nicodemos não entendeu. Como nascer de novo, mestre? Vou voltar para o ventre da minha mãe? Não. Ou talvez ele questionou até a questão da reencarnação. Não. E Jesus disse, Nicodemos, tu é mestre, tu não entende o que eu estou dizendo? Nascer de novo significa mudar de vida. Amém? E o mudar de vida não é que você era pobre e agora você ficou milionário. Não. O mudar de vida é eu corrigir os meus erros, abandonar de fato o pecado. Mas pastor, como que abandonar o pecado? Ninguém peca, não? Peca, mas uma coisa é pecar e outra coisa é permanecer no pecado. Quem entende, pessoal? O próprio João vai dizer lá na sua primeira carta que quem diz que não peca é mentiroso. Mas ele mesmo vai dizer que quem permanece no pecado, mais na frente ele vai dizer, é do diabo. Então tem uma diferença entre permanecer no pecado e pecar. A gente peca, a gente erra. Mas logo a gente tem que pedir perdão e se arrepender. Amém? Aí sim, você não estará permanecendo no pecado. Pastor, eu errei, falhei. Peça perdão a Deus e se humilhe agora. Se humilhe, diga assim, eu estou arrependido. E não fique se culpando. Chegou uma pessoa chegou uma vez e disse,
Eu estou com um peso na minha consciência. Estou querendo tirar a minha própria vida. Por conta disso que eu fiz. Eu disse, olha, peça perdão a Deus. Se arrependa. E não fique se culpando. Não faça mais. Não faça mais. E siga em frente a sua vida. Amém? Porque também tem uma diferença, pessoal, entre arrependimento e remorso. Judas, ao invés de ter arrependimento, ele teve remorso. Ao invés de ele, depois de ter traído Jesus, ter ido lá pedir perdão, ele não teve essa coragem. E ele foi fazer o quê? Se enforcar. Por tirar a sua própria vida. Ele sentiu só remorso, não arrependimento. O arrependimento faz eu reconhecer o erro e pedir perdão. Não faz eu tirar a minha própria vida. Vocês estão entendendo, pessoal? Sim ou não? Eita, eu vou tirar a minha própria vida. Não. Vou me arrepender e bola para frente no nome do Senhor Jesus. Amém, pessoal? Não sei se tem alguém aqui com remorso. Mas se tiver, tira o remorso, peça perdão a Deus. Não faça mais aquilo que você fez e siga em frente nessa caminhada de fé. Jesus não disse para aquela mulher que foi pega em adultério, olha, tira a tua vida. Não. Vais e não peques mais. Ou seja, não cometa esse erro, porque senão vai acontecer coisa pior com você. Sim ou não? Jesus livrou ela da morte ali. Mas Jesus estava dizendo, de outra vez, vou fazer nada. Não cometa mais esse erro. E aquela mulher se tornou a seguidora do Senhor Jesus Cristo. Porque o próprio Jesus disse que quem é mais perdoado, mais ama. Quem era mais troncho na vida, quando entrega a sua vida ao Senhor, se dedica mais e ama mais ao Senhor. Porque sabe quem era. Sim ou não? Sabe quem era? Eu era um troncho. Ai de mim se eu me afastar de Deus. Quem era eu? E muitos até podem dizer, o que seria de mim sem Deus? Já estaria com a vida destruída. Estaria morto. Por isso que se dedica mais, porque valoriza aquilo que ganhou. Quem está entendendo, levante a mão, diga graças a Deus. Então, pessoal, quando o Espírito Santo enche a vida de alguém, essa pessoa se torna outra. Ela perdoa, ela passa a seguir o Senhor Jesus, ela abandona a falsa religião, ela abandona os costumes religiosos que ela antes tinha. Por quê? Porque ela agora encontrou o Senhor. Sim ou não? Versículos 7. E há de ser que, quando estes sinais acontecerem, faze o que tens de fazer, porque Deus é contigo. Ou seja, você vai ser cheio do Espírito Santo, então, o que você for fazer, vai dar certo, porque Deus é contigo, né? Ou seja, se Deus está no meu coração, eu vou fazer aquilo que eu devo fazer e que também está no meu coração, porque Deus está nele. Quem está entendendo, pessoal? Porque Deus está no meu coração, o Espírito Santo está, é claro que eu vou fazer aquilo que agrada ao Senhor. Então eu vou fazer com confiança, sem medo. Fazer com confiança, sem medo, como diz o outro, sem medo de ser feliz. Não é verdade? Faça o que tem de fazer. Muitas vezes você sabe o que tem que fazer. Então faça. Mas às vezes a pessoa fica só marcando o passo, não é verdade? Eu sei que tem que fazer isso, mas não está fazendo. Então eu vou fazer. Não é verdade? Eu tenho que fazer isso, então eu vou fazer. Senão a minha vida vai continuar do mesmo jeito. E eu não quero ficar do mesmo jeito, eu quero que melhore. Quero que a minha vida progrida.
Eu quero que haja um progresso na minha vida. Já que não há um progresso no Brasil, mas na minha vida vai ter um progresso. Amém? Na minha vida, de fato, vai ter ordem e progresso. No Brasil não tem. Mas na minha vida, vai ter. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Não fique esperando o Brasil mudar para você mudar, não. Não vai acontecer, pessoal. Não vai acontecer. Como é? Tá morto, né? É. Pode esperar sentado. Exatamente. Não vai mudar, não. Está profetizado que a maldade vai aumentar. Mas eu posso mudar a minha vida. Não vou depender de presidente, senador nem de deputado. Eu vou depender de mim e de Deus. Amém, pessoal? 9. Sucedeu, pois, que virando ele as costas para partir de Samuel, Deus lhe mudou o coração em outro. Será que aqui foi um transplante, pessoal? Transplante de coração? Foi um transplante? Será que chegou um médico ali? Vamos, Saul, fazer transplante de coração. Não. Foi um agir de Deus. Amém? Não foi um transplante. Feito uma cirurgia, pegou o coração de outra pessoa e colocou em Saul. Não. Mas foi um agir de Deus, mudando os pensamentos e sentimentos, mudando a vida de Saul. Sim ou não? Até porque um transplante de coração, um transplante comum, não vai mudar os seus pensamentos, nem os seus sentimentos. Quem faz transplante de coração, continua a mesma pessoa. Então não é esse transplante. Mas podemos dizer, é um transplante espiritual. Amém? Tem até uma música do Anderson Freire, né? Que diz assim, um novo coração transplantou. Amém? Aí no sentido espiritual. 10. E chegando eles ao outeiro, eis que um grupo de profetas lhe saiu ao encontro, e o Espírito de Deus se apoderou dele e profetizou no meio deles. Que maravilha! O início da caminhada de Saul com Deus foi bonito, sim ou não, pessoal? Muito bonito. Mas você vai ver agora aí, capítulo 16. Que passou o tempo e Saul não guardou o que Deus deu. Ele se afastou mesmo de Deus, desobedeceu a Deus, chegou a ponto de procurar uma feiticeira para adivinhar o futuro. E aí, perdeu o que Deus tinha dado. Aí no versículo 14 diz assim, e o Espírito do Senhor, diga assim, o Espírito do Senhor se retirou de quem? Poxa, mas no capítulo 10, o Espírito de Deus se apoderou de Saul? Sim ou não? E agora? O Espírito do Senhor se afastou de Saul. 6 capítulos depois, o Espírito de Deus se afastou. Só que eu quero dizer para você que, porque é 4 capítulos, não pense que foi 4 dias, não. Muitas das vezes, de um capítulo para o outro, tem anos. Amém, pessoal? Saul, ele ficou no reino 40 anos. Ele reinou 40 anos. Mas chegou um tempo que a sua espiritualidade começou a definhar. E o Espírito de Deus se afastou dele. E aí, como o Senhor Jesus disse, a casa ficou o quê? Vazia.
E na continuação diz o quê? E atormentava-o um espírito da parte do Senhor. E aí? Saiu o Espírito de Deus, entrou um espírito maligno. Saul perdeu o que Deus tinha dado a ele. Isso quer dizer que se perde, se não tiver cuidado, se perde o que ganha. Quem está entendendo, pessoal? Não, mas eu sou o cana. Eu sou o mais capacitado. Saul, rei de Israel. Perdeu. Então vamos tomar cuidado. A gente não perder o que Deus nos deu. Mesmo que seja pouco. Deus te deu pouco. Mantenha aquilo que Deus te deu. Que Ele vai acrescentar. Amém? Se Ele não te deu muito, é porque Ele sabe que você ainda não está preparado para o muito. Seja fiel nesse pouco que Ele te deu. Amém? Seja fiel no pouco. Eita, pastor, eu queria cantar, mas Deus não me deu voz. Seja fiel naquilo que Ele te deu. Amém? Ele não te deu voz para cantar, mas pode ter certeza, Ele te capacitou em outra área. E aí eu vou ser fiel. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Quem entendeu, levante a mão. Diga, bendito seja o Senhor. O Senhor Jesus, Ele disse assim: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ou seja, o espírito está pronto, mas como a carne é fraca, eu tenho que estar em vigilância, para eu não ceder. Para eu não ceder ao pecado. Eu tenho que estar vigilante. Amém?